Isso me faz lembrar a Fernanda também. Ela estava em Londres, no hospital, mas se conectando com pessoas no mundo todo. No sentido de perceber, de buscar, será que tem alguém que está passando pela mesma situação que eu? Deixa eu tentar conversar com ela. Quando existe um bom propósito, a gente faz questão de ajudar. A filosofia nossa no Instituto, né? O câncer não te define. Que mostrar a beleza dela, que tem dentro dela. Isso daí não tem palavras, não tem como a gente descrever isso, né? O quanto gostoso que é você ver ela sorrindo ali e falar assim, nossa, como eu tô linda nessa imagem. Às vezes o que pode parecer tão pequeno pra gente é tão grande pra outra pessoa. O verdadeiro valor que a gente tem não é o dinheiro, é o tempo. Mas se a gente olhar para trás, valeu a pena? Por que não? Olá, estamos aqui para mais um podcast do Instituto Fernanda Geiger. Eu sou Luzia Rodrigues, atualmente presidente da associação, e estamos aqui hoje, né, para falar sobre como empresas podem transformar a vida de outras pessoas. Então, sempre é uma escolha quando uma empresa ou pessoas decidem ajudar outras pessoas. E hoje aqui nós estamos, né, com os nossos convidados, que também são os nossos patrocinadores, né, desse projeto de comunicação. E vamos aqui bater um papo, né, falando justamente sobre isso, né, quando o propósito encontra uma ação. E esse projeto que nós temos levado a comunicação até vocês, falando sobre qualidade de vida, a prevenção do câncer, a importância da solidariedade, o quanto que uma rede de apoio faz diferença na vida das pessoas que estão enfrentando um momento de vulnerabilidade na jornada do câncer, pode fazer a diferença. E é isso que essa parceria aqui tem nos possibilitado fazer, né? Então, nós vamos iniciar, né, esse bate-papo de hoje, conversando aqui com os nossos convidados, agradecendo, né, essa parceria, né, com o Paulo da Plus a Mais, o Carlos da Dribion, o Thiago da O3i Marketing Médico. E eu vou pedir, então, para que vocês falem um pouquinho, né, sobre vocês, falando quem são vocês, falando rapidamente sobre a empresa, e depois nós vamos aqui continuar o nosso bate-papo sobre esse assunto. Vamos iniciar por você, Thiago? Pode ser. Eu sou o Thiago, da O3i Marketing Médico. A nossa empresa é uma empresa de assessoria e consultoria em autoridade médica. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês, é um grande prazer participar desse projeto, né? Poder levar informação de qualidade aí para o público e fazer parte dessa comunidade do Instituto Fernanda Geiger, que tem um propósito muito bonito, muito lindo, né? E que almeja, através aí dos relacionamentos, das parcerias, trabalhar com essa questão que é muito importante aí, a gente levar essa informação de uma forma bem apurada aí para as pessoas, né? Obrigada. Carlos. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Carlos da Dribion. A Dribion é uma empresa que é até interessante falar, né? A gente era a CDS antes, né? E muita gente conhece a gente como CDS, né? A gente trocou para esse nome Dribion faz 2 anos e meio, mais ou menos, uma questão mais de marketing mesmo, né? É um nome mais tranquilo de trabalhar. E a Dribion, a gente sempre apoiou as entidades e a gente sempre procurou ajudar, e a gente sempre fala, né? Quando existe um bom propósito, a gente faz questão de ajudar. Então, a gente vê no Instituto o propósito, né? Então, a gente aí acabou conhecendo o Instituto através de uma funcionária nossa, a gente não conhecia, e a gente achou o trabalho bem interessante, e por isso a gente está aqui apoiando vocês também. Gratidão, Carlos. Tudo bem, Luzia? Tudo bem a todos? Sou o Paulo Eduardo, da Plus a Mais Vídeo Produtora. Nós conhecemos o projeto, né, numa live que nós realizamos, né? E não tem como não apoiar o projeto, né? Esse projeto tão lindo, esse projeto que ajuda o próximo, né? E pra gente sempre foi uma honra estar junto, né, com o Instituto. Que legal, gratidão, gente. Vocês têm feito a diferença. Não sei se vocês têm a dimensão, mas vocês têm feito a diferença, né, no nosso dia a dia, na vida dos nossos pacientes, do nosso projeto, no alcance que nós estamos viabilizando através, né, desse projeto de comunicação. Então, basicamente, agora também eu ia perguntar, eu gostaria de aprofundar um pouquinho, né, como que se deu essa parceria, como é que foi o início. O Carlos já começou, né, já deu falando, né, sobre a questão de uma colaboradora lá da Dribion, né, que nós atendemos, né, já há algum tempo.
Mas eu gostaria, assim, de aprofundar um pouquinho, até para a gente poder também levar essa informação, né, para outras empresas, outros empresários, né, de como que vocês conheceram o Instituto, quem, né, já falou pode só complementar, e o que motivou a participação nessa iniciativa. E ainda assim, se vocês têm ou tiveram alguma experiência, alguma vivência próxima com uma pessoa que teve o câncer, né? Ou um familiar, um amigo, ou alguma história que vocês impactaram e esse tema, né? O câncer tocou vocês. A história de vida de alguma pessoa assim, em especial que vocês acompanharam, ouviram, né? Tocou isso de alguma forma e se isso tem relação com essa decisão de vocês, enquanto empresários, né? Irem além, né? Da preocupação com o negócio de vocês e também pensar na questão da responsabilidade social, apoiando essa causa. Pode começar comigo aqui? Vai lá. Então, não sei se todos sabem, né? Mas a Luzia, ela é minha tia. Então, hora ou outra aqui, ao invés de chamar Luzia, eu vou chamar tia, porque vai acontecer naturalmente aqui, né? Em relação à minha ligação com o Instituto. Minha ligação com o Instituto é a própria ligação com a Fernanda, né? A Fernanda, minha prima, nós tive a sorte, né, de ter ela na nossa família. A gente sempre foi muito próximos, né? Então, a gente teve uma infância muito próxima, né, tia? E não só a infância, chegou na adolescência, a gente também estava juntos, os melhores amigos dela sempre foram os meus melhores amigos, a gente sempre teve uma conexão, né? Uma cumplicidade, uma né? Cumplicidade, né? Muita coisa que a gente fazia escondido, né? Mas, enfim. E aí, obviamente, né? Essa história da nossa família mexeu muito, né? E aí, quando a Fernanda faleceu, a gente queria, né? Entendeu que teria uma necessidade de ressignificar a dor do luto, né? E assim, né, a Fer faleceu em 2019, em outubro de 2019, quando era dezembro, nós já estávamos nos reunindo para pensar o Instituto. Né? Eu, enquanto estrategista, ajudei a construir, né, um planejamento estratégico, um modelo de negócio do Instituto. Nessa época estava eu, a tia Luzia, o Bruno e a Natália. Em dezembro, a gente já estava rascunhando o que seria o Instituto, né? Então, assim nasce aí a minha participação no Instituto, desde o início, como uma forma de ressignificar o luto, como uma forma de... Nós passamos, né, a Luzia perguntou, né, como que foi a vivência, né? De fato, a história da Fernanda foi a primeira vivência que a gente teve, a primeira relação que a gente teve com o câncer na nossa família. E isso, de fato, mexeu demais, né? A gente pôde acompanhar toda a trajetória da Fernanda. Ela fez o tratamento em Londres, né? E lá a gente se deparou assim, com muitas... um acolhimento que ela teve de toda a equipe médica, de toda a equipe hospitalar e envolta aí de terapias integrativas. Então, a gente não tinha dúvidas de que a gente precisaria montar alguma coisa, desenvolver alguma coisa que pudesse dar um apoio tanto para pacientes, né, aliviar aquele momento, né, enquanto a vida a gente precisa viver, né, e essa mensagem a Fer nos trouxe muito claro. Então, a gente foi muito motivado por essa força em tentar ressignificar o luto e trazendo mais conforto, mais alento, tanto para as pacientes quanto para os familiares, né? Então, eu acho que é isso. Daí, depois eu me envolvi, né, com o Instituto, nessa implementação. E como, né, eu tenho a assessoria de marketing, a gente percebe a necessidade da gente ter um projeto estruturado, de um projeto consistente para trabalhar a visibilidade do Instituto, para trabalhar o próprio negócio do Instituto também, né? Por ser uma empresa social, né? Então, a gente precisa dar visibilidade, a gente precisa ir atrás de parceiros, a gente precisa construir uma imagem, uma reputação, né? De tudo isso que está sendo feito, a sociedade precisa saber disso, para poder até mesmo se envolver, né, e participar dessa trajetória. E é óbvio que isso envolve recursos, envolve equipe, envolve estratégia, e aí eu me dispus, né, a pensar esse projeto, estruturar esse projeto,
E foi quando eu propus isso para a Luzia e para toda a equipe, né? Vamos pensar numa comunicação estratégica para o Instituto e a gente viabiliza isso através de parceiros, através de instituições que queiram efetivamente apoiar o Instituto nesse aspecto. E vocês estão aqui comigo, né? Nesse projeto específico, somos 3 empresas que estamos ancorando, né? Apadrinhando esse projeto de comunicação. Gratidão, Thiago. Fazendo história, vocês vão estar no nosso histórico, né? Assim como os primeiros empresários, né? A olharem para essa causa, e com certeza serão os primeiros de muitos. Então, assim, realmente o papel de vocês é, assim, indescritível. A gratidão também, né? Carlos, quer comentar um pouquinho? Posso. Então, a gente tomou conhecimento do Instituto, né? A Dulce, minha esposa, que está aqui com a gente também, que através da Tatiana, né, que acabou tendo o câncer. Antes até da Tatiana, na família, a gente teve um tio e avó, né, que tiveram câncer, e aí a gente tomou contato aí através do Hospital do Câncer, né, a Dulce mais que estava lá em contato. Infelizmente, os 2 também faleceram. E depois a gente, através da Tatiana, teve lá o câncer, e aí encontrou o Instituto, né, um apoio lá no Instituto. E a gente aí ficou conhecendo, a Dulce foi lá depois entender como é que funcionava. A gente achou que era um trabalho muito interessante, que fazia muito sentido, e a gente resolveu apoiar o Instituto, né? Como a gente sempre fala, é muito bom apoiar uma coisa que tem propósito, né? Então, que você vê que está fazendo bem para as pessoas, né? E às vezes você nem tem noção do bem que você faz, né? A gente até conversou outro dia sobre isso. Às vezes o que pode parecer tão pequeno para a gente é tão grande para outra pessoa, né? Ontem à tarde eu estava falando isso na empresa, que a gente estava vendo uma reportagem lá de um empresário que apoiou uma pessoa lá que estava em situação complicada, né? E eu ainda falei assim, cara, para o empresário não foi nada. Não foi nada. Literalmente nada. Mas para outra pessoa foi tudo. Então, às vezes você não tem dimensão do que você está fazendo, né? Pouco ou muito, você está fazendo alguma coisa e isso gera muita transformação. E é isso que importa no fim do dia, né? No fim do dia, os negócios têm que ajudar a sociedade também, né? Você não pode olhar só para o seu umbigo, né? Você tem que olhar para os outros. E é isso que a gente acredita muito. Então, né, nós não tivemos, né, ninguém na família com câncer, nós não conhecemos assim diretamente a pessoa. Só que eu e minha esposa, nós, num vídeo que nós realizamos para o Bombeiro Mirim, daqui de Cornélio, nós fizemos uma visita ao Hospital do Câncer. E eu lembrei de um episódio desde quando eu era pequeno, quando eu via as pessoas com aquela marca, né, que eles ficam, né? Eu sempre, né, pensei de uma maneira de poder, né? Nossa, gente, como é sofrido, como que é, né? Tá passando por isso. Aí nós fomos fazer essa visita. Aí, quando nós fizemos essa visita no Hospital do Câncer, né, aí nós ficamos completamente tocados, né? Nossa, como dói, né? Você vê as pessoas daquele jeito, e nós fomos numa ala, tinha várias crianças, então que ela tocou bastante a gente. E foi onde que, passado o tempo, a gente eu sempre tive a vontade, né, desde quando eu fundei a empresa, de deixar um legado, de ajudar o próximo, né? Aí eu falei assim, financeiramente hoje a gente não pode, mas com o nosso trabalho, com levar as imagens, né, a gente poder ajudar de uma forma. Foi aonde que numa live eu conheci o Instituto. Cheguei todo empolgado. A minha esposa não estava. Cheguei todo empolgado, falei para ela, falei assim, nossa, eu conheci um Instituto assim, assado, como você explicar. Ela falou assim, Fernanda? Mas como que é o sobrenome dessa Fernanda? Começamos a conversar. Por muita coincidência, digamos, destino, acredito eu, a minha esposa é muito, muito, muito colega. Conheci a Fernanda, cresceu junto com a Fernanda. Então, aqui lá falou assim, já juntou a vontade de poder ajudar, né? O Instituto é um projeto, assim, ímpar. E se a gente saber que a gente pode ajudar uma pessoa que colega da minha esposa, nós não pensamos 2 vezes, né? Acho que foi desde o primeiro dia, né, Luzia? Eu já falei assim, eu quero de alguma forma poder estar junto, né? Porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas pensam, né? Eu tenho que esperar ter isso, eu tenho que esperar ter aquilo para poder ajudar. E não.
cada um pode ajudar de uma forma que seja com um abraço, que seja com uma doação de roupa, que seja, né, de várias formas que a gente pode estar ajudando a pessoa que tem, né, que está passando por essa dificuldade. Então, para a gente, na hora que a primeira oportunidade que nós tivemos, nós, tipo assim, agarramos, né? E é assim, interessante, né, pegando um gancho que você está falando, que não tem como você... você não precisa estar vivendo na sua família, mas quando você conhece uma história e você para um pouquinho, né, e você se coloca no lugar da outra pessoa, você fala, puxa vida, né? Às vezes a gente está se preocupando com tantas coisas no dia a dia, porque a vida, vamos lá, né? Todos nós aqui, né? Vocês, principalmente como empresários, que têm vários colaboradores, né? Tem N questões para estar, enfim, se dedicando no dia a dia. Mas você também tem família, né? Você tem filhos, né? Você tem amigos que são muito próximos. E aí, quando você se depara diante, como você falou, né? Diante de pessoas ali, você captando imagens de pessoas que, naquele momento, tiveram que parar tudo. Como, por exemplo, a colaboradora do Carlos, que estava super, né? Uma pessoa jovem, né? Descobriu o câncer aí com 35 anos. Deu para perceber desde o primeiro momento, quando ela procurou com a gente também, assim, o quanto que a empresa apoiou ela, independente até de saber do instituto e tudo mais, mas, assim, apoiou enquanto pessoa. E como que a gente verifica, assim, no relato da pessoa que está enfrentando essa jornada, o quanto que isso está fazendo significado para ela. E que, claro, que até a descoberta do câncer, o trabalho para ela também era muito importante. Estar ali, cumprindo, na convivência social com os colegas, né, na família. E, de repente, para tudo. Né? Para tudo, e ela tem que se dedicar, né, para o tratamento. E aí, eu acho muito interessante isso, né, quando você coloca que a sensibilidade, né, de captar isso e olhar e falar, puxa vida, existe vida, né? E aí uma reflexão que eu sempre gosto de trazer é assim, o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Quando nós chegarmos no final, e nenhum de nós sabe como, e nem quando, e nem como. Mas se a gente olhar para trás, valeu a pena? Exatamente isso, né? Aproveitando o gancho, né? Bem interessante, né? Que a gente tem, né? Nós fizemos um evento junto, né? Foi do Outubro Rosa, que as pacientes foram, né, no salão de beleza para poder se maquiar, tudo, para, né, ajudar elas, né, esse ego delas. E para mim foi muito, assim, muito, muito gostoso em poder mostrar a beleza delas, que muitas delas, às vezes, né, tá sofrida, porque a gente sabe que o tratamento é pesado, a gente sabe que é difícil. E, às vezes, ela perde sua autoestima. E a gente poder, através de imagem, mostrar aquilo, mostrar a beleza dela, que tem dentro dela, isso daí é algo para a gente, assim, da produtora, a gente não tem palavras, não tem como a gente descrever isso, né? O quanto gostoso que é você ver ela sorrindo ali, e falar assim, nossa, como eu tô linda nessa imagem. Né? Isso daí pra gente muito legal, né? E você falando isso, eu resgato o que o Carlos colocou agora há pouco, né? Da questão de que, às vezes, para a pessoa que está fazendo, é nada praticamente. Mas para quem está recebendo, naquele momento é tudo. Né? E isso é uma coisa que fica muito clara ali com a gente no Instituto, no atendimento. Né? Eu, às vezes, me surpreendo também, porque, assim, a gratidão com que eles vêm, eles, né? Porque a gente não atende só mulheres, a gente atende homens também, né? E aí, quando a gente vê aquele sorriso, e a gente fala, nossa, a gente ainda está fazendo muito pouco, sabe? Assim, eu me emociono em falar isso, porque tive essa vivência tão próxima, né, com a minha filha. Então, assim, não é só um contato, não é só a empatia do que o outro está sentindo, porque hoje eu trabalho com isso, né? Mas eu senti, enquanto mãe, o quanto o câncer ele pode paralisar uma vida, né? E assim, não só uma vida, mas toda uma estrutura, né? Família. Porque todo mundo ali em volta, envolve todo mundo, né? E você fica naquela expectativa, poxa, mas a pessoa tinha tanto ainda para viver, né? Mas, realmente, assim, a Fernanda mostrou muito isso pra gente, que sim, é possível ter vida além do câncer. E naquele momento, ali do tratamento, então, existem coisas que às vezes são pequenas pra gente que está de fora. Mas para a pessoa faz um significado muito grande, né? Tem um significado muito grande. Então, Carlos, realmente, assim, reforçando, né? Assim,
como é importante a gente também no dia a dia parar um pouquinho para refletir sobre isso, né? Que às vezes as pessoas pensam que precisam ajudar de uma forma muito grande, que precisa ser feito algo. E aí você fala, poxa, mas nesse contexto que eu estou agora, com tantos compromissos na empresa, com tantos clientes para atender, né? Os funcionários para a gente, enfim, organizar tantas coisas, eu vou ajudar, mas deixa chegar um momento mais tranquilo. E não, acho que assim, você falou uma coisa muito interessante, Carlos, é fazer. Né? O que é possível fazer agora? Às vezes, é um olhar. Às vezes, é um abraço. Né? É uma acolhida que a pessoa precisa. Né? E aí, como você falou, né, nessa experiência que a gente teve, ainda antes da gente iniciar esse projeto que nós estamos discutindo aqui, foi antes, mas... No Outubro Rosa sempre tem muitas pessoas que querem, né, fazer alguma ação. E aí foi uma iniciativa da Bruna Sotero fazer no salão dela, né, e ela nos convidou. E assim, quando eu falei para as pacientes, vocês hoje, a gente ganhou um dia no salão. Então, quem quer ir? Né? Nós vamos... vai ter massagem, vai ter cabelo para quem quiser, unha, maquiagem. E assim, elas foram, passamos um dia super gostoso, né? E a ideia que, assim, essa é uma filosofia nossa no Instituto, né? Sim, você está com câncer, mas você não precisa viver isso o tempo todo. Você continua tendo vida. O câncer não te define. Mas, claro, aí é toda uma questão também de cultura que a gente tem que trabalhar e, assim, reforça a importância desse projeto que nós estamos desenvolvendo aqui de comunicação. Porque, num primeiro momento, quando a pessoa recebe o diagnóstico do câncer, e isso é um relato que eu escuto diariamente, é assim, e agora? Acabou minha vida? O que eu vou fazer? Né? E aí, muitas pessoas, às vezes, entram num processo de depressão e fica ali sozinha. E a gente, então, o entorno, né? A gente precisa, assim, ter também instrumentos para, tipo assim, não, mas dentro desse contexto, tá? Você vai para o tratamento agora, vamos acreditar no tratamento, né? De que forma que eu posso te ajudar? Né? O que pode ser feito? E aí vão surgindo, né? E, de repente, a pessoa que, num primeiro momento, e é normal, e a gente respeita, que ela tem esse momento, às vezes, de negação, de depressão e tudo mais, mas com um apoio qualificado, inclusive, né? Por profissionais que realmente podem dar esse suporte, que é o que a gente proporciona lá, né? O atendimento psicológico, as terapias integrativas. Aos poucos, a gente vai vendo essa transformação. E aí, gente, realmente, assim... Acredito ainda que é muito pouco o que a gente faz. A gente ainda pode fazer muito mais com o apoio de mais pessoas. Mas isso tem feito a diferença na vida dessas pessoas, né? Independente se quanto tempo vão viver, se a cura vai acontecer ou não, assim como é para nós. A vida está acontecendo hoje, né? Então, acho que esse é um recado que a gente entendeu muito, né, Tiago? Já desde o momento do planejamento do Instituto, é que nós precisamos estar bem perante as incertezas da vida. Uhum. Porque a vida ela envolve incertezas, né? E uma coisa que me traz muito assim com essa proximidade em relação à temática do câncer, em relação ao projeto do Instituto, é sempre uma possibilidade, uma reflexão sobre a finitude da vida mesmo, né? A gente sabe que, todos nós sabemos que estamos aqui de passagem, né? Mas no dia a dia a gente acaba se perdendo no meio de metas empresariais, compromissos e atividades, e essa brevidade da vida a gente acaba não refletindo sobre isso. E eu parto do princípio de que essa reflexão nos faz, né, viver melhor o dia de hoje, né? Me faz pensar justamente o que você falou, Carlos, chegar no final do dia e falar, hoje valeu a pena. Né? Senão a gente entra num automático, num looping automático ali, e o fato da gente estar envolvido, né, pensando, né, seja qualquer projeto voluntário, seja no Instituto, seja em qualquer outro projeto voluntário, quando a gente se doa, eu acredito que a gente mais recebe, né, nesse sentido. E algum tempo atrás eu estava discutindo, eu vi uma pessoa falando sobre isso, né? A gente fica muito, obviamente, né, pelos desafios que a gente tem cotidianamente, né, atrás de objetivos e metas e não sei o quê. Vamos pensar aí, né, na sociedade que a gente vive hoje, a gente corre muito atrás de dinheiro, atrás de resultados.
E aí a pessoa fez uma colocação, né? Se você, né, tivesse a oportunidade, né, de ganhar aí talvez, sei lá, 3 bilhões de reais, você toparia? Claro que eu toparia. Mas e se isso tivesse condicionado? Sim, você vai ter esses 3 bilhões, mas você vai ter mais um mês de vida. E aí, qual que seria a sua escolha? Né? Ter todo esse dinheiro ou um mês de vida? Então, quer dizer que o verdadeiro valor que a gente tem não é o dinheiro, é o tempo. Né? E então, essa possibilidade da gente refletir sobre o tempo, refletir sobre a nossa, né, passagem, em ambientes como esse que a gente está, né, discutindo, se torna muito mais evidente. E a gente valorizar o que realmente importa, que é o tempo que a gente tem. E a gente não tem mais o tempo passado e não tem mais e não sabemos se teremos o tempo futuro. Então a gente só tem hoje. E essa possibilidade da gente estar envolvido com outras pessoas, com outros valores, isso nos ajuda a nos firmar, né, no dia a dia, que é a única coisa, o bem mais valioso, que é o tempo e é o tempo presente. Né? A gente tem falado isso muito para cliente, né? O que é a coisa mais valiosa que você tem? O cara para e fica pensando, fala, é o tempo. Uhum. É o seu tempo. O tempo não volta, né? O tempo só acaba. Então, a gente tem falado muito isso. E nessa linha de ajudar, né? Eu faço palestra, sei lá, uns 20 anos, né? Por aí, né? Até mais, nem lembro. Eu já fiz palestra em tantos lugares que eu nem me lembro aonde. E, às vezes, uma palestra que eu fiz, sei lá, 15, 20 anos atrás, mudou a vida de uma pessoa. Eu já escutei isso. Isso é muito denso, não é denso, é muito forte isso, né? A pessoa te encontrar e falar assim, sua palestra mudou minha vida. Mas como mudou sua vida? O que eu fiz? Eu fiz uma palestra. Não, mas aquela palestra que você falou, aquele negócio, mudou a direção da minha vida. Olha onde é que eu estou hoje. Você fala, caramba, que coisa maluca, né? E o ano passado aconteceu numa palestra, o cara quis me dar um abraço. Eu achei aquilo muito surreal. O cara falou, eu queria te dar um abraço. Você quer me dar um abraço? Então me dá um abraço. Eu não ganho um abraço. Porque, será que, poxa, o que eu falei tocou tanto o cara assim que ele quis me dar um abraço? Então, achei aquilo muito interessante. E esse trabalho sempre foi voluntário. Não é? Então, tipo assim, cata o carro, cata um avião, né? Eu já fui até para Roraima, comentei com vocês outro dia, né? Eu tenho um amigo de Recife, que é muito amigo meu, o Maico. Cara, você vai comigo para Roraima fazer uma palestra? Mas vou, ué. Vamos lá falar com os caras em Roraima. Longe para danar, né? Ficamos o dia inteiro andando para chegar naquele lugar. E a gente foi lá e falou para uma galera lá, e isso muda a percepção, porque ninguém vai lá. Então, a gente foi, ninguém vai. Então, poxa, eu fui em Curitiba semana passada e as pessoas falaram, poxa, Curitiba, né? Não tem evento, não vem gente aqui tanto fazer palestra e tal. A gente foi lá e fez. Então, se doar um pouquinho, né? A gente tirar um tempo para ensinar um pouco, falar um pouco, né? Seja num podcast, como a gente está falando, seja numa live, seja, sei lá, numa palestra que seja, né? Para você falar um pouco, às vezes, do seu dia a dia mesmo, né? Não precisa ser nada espetacular, né? Arruma um tempinho na sua agenda e fala sobre alguma coisa. Né? Você não precisa ser nenhum gênio para ir lá e falar para alguém, né? No sentido assim, de perceber o quão a potencialidade que a gente tem de influenciar outras pessoas, de impactar. E, às vezes, né, um gesto simples, um abraço, né, uma ida a um salão de beleza, como que pequenos atos podem impactar e para a gente, talvez, né, olhando de fora daquela existência, daquela vida, a gente não perceba o quanto que aquele pequeno gesto, aquela escuta, né, que talvez o paciente tem lá no instituto, um abraço, um acolhimento, né, enfim, são pequenas coisas, como você estava falando, né, Luzia, que realmente a gente não consegue ter a dimensão do impacto que as nossas ações cotidianas, ou que um projeto, ou que uma fala pode ter nas pessoas, né? Exato. E aproveitando esse gancho, eu acho interessante, Thiago, que muitas das vezes as pessoas falam assim, eu tinha muito isso, tá? Não vou esperar minha empresa crescer, eu vou esperar minha empresa ter condições para poder ajudar. E não é isso, né? Você pode ajudar. Né? Pode ter certeza que seja com um abraço, que seja com uma visita. Que nem no Instituto mesmo, né, Luzia, nós temos a parte do bazar beneficente que nós fazemos. Né? Eu tenho certeza que se você olhar no seu guarda-roupa aí, você vai ter alguma coisa que você pode levar no Instituto para a gente poder
a ajudar mais pessoas, né? Então, não fique preso nisso, né? Eu vou esperar ter dinheiro, eu vou esperar minha empresa crescer. Eu falo isso de experiência própria, porque a gente pensava dessa forma, entendeu? Tipo assim, eu vou esperar. Eu falei assim, não, chegou um ponto, quando nós vimos, nós falamos assim, gente, nós não vamos esperar, a gente pode ajudar dessa forma. Então, né, com certeza, todas as empresas podem estar junto com a gente aqui, né, a gente pode estar ajudando a gente. Com certeza. E pegando agora, né, falando um pouquinho sobre isso, a gente já falou sobre o propósito, né? Mas eu gostaria agora de aprofundar um pouquinho e gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre como é que é esse propósito na prática, no dia a dia de vocês, na empresa especificamente, né? Como que dentro da empresa de vocês percebem qual é o propósito de vocês? Na área específica, né? O Paulinho com audiovisual, o Carlos com a questão da tecnologia, atendendo muitos e muitos clientes, né? A gente tem essa preocupação, Luzia, de gerar transformação, né? O software é um meio, não é? O que a gente constrói na Dribion há quase 30 anos é o meio para as empresas realizarem as coisas que elas querem realizar, né? Você colocar uma ferramenta que melhora a gestão da empresa, que ajuda o empresário a tomar uma decisão melhor, isso vai impactar o negócio dele de muitas maneiras, né? Seja financeiramente, seja do ponto de vista da gestão, de melhorar, de ter qualidade de vida, de ter tempo, né? A gente sempre fala assim, o software tem que te ajudar a te dar tempo. Então, a ferramenta que está aí na sua empresa não é para você virar escravo dela. É para você fazer a ferramenta trabalhar para você e você ter tempo. A gente fala muito isso na empresa. No final do dia, a gente está te entregando mais tempo. Otimizando, né? Otimizando esse dia a tempo. dia. Então, a nossa discussão diária é como é que a gente melhora, como é que a gente gera mais valor para o nosso cliente, para ele ter mais tempo. Dentro da empresa também. Então, a gente procura ter um ambiente de trabalho muito saudável, né? A gente investe muito na qualidade. A gente costuma dizer, né? O pessoal faz home office numa cidade desse tamanho, né? A gente acha meio surreal, né? O cara querer fazer home office em Cornélio Procópio, mas a gente deixa fazer porque é melhor. O cara quer ficar na casa dele, ele produz do mesmo jeito e a gente, tudo bem, né? Então, você está produzindo, você está entregando o que você tem que entregar, está tudo certo. Então, a gente procura ter esse bom ambiente, né? Como você comentou da Tatiana, independente de você estar com a saúde bem ou não, a gente sempre vai apoiar da melhor maneira que a gente puder. Tudo que tiver ao nosso alcance e for possível fazer, a gente vai fazer, tanto para quem está ali dentro, quanto para o nosso cliente que está lá fora. Então, a nossa missão de vida é essa. E o financeiro, Thiago, é a consequência disso. Não é só o objetivo principal, né? Nosso objetivo é só ganhar dinheiro. Não, não é só isso. Nosso objetivo é transformar mesmo. E aí a transformação vai gerar o resultado para todo mundo, né? Tanto para o cliente quanto para nós. E é incrível, né? Porque se a gente for ler sobre o propósito, a parte teórica mesmo, né? Isso fica muito claro que, assim, quando você realmente está no seu propósito de vida, que o seu negócio ajuda outras pessoas, a prosperidade vem. Sim. É uma consequência natural, né? Paulo, você que trabalha, né, assim, principalmente com essa parte de captação de imagens, produção de vídeo institucional, e aí você tem contato com diferentes realidades. Como é que você vê no dia a dia esse propósito? Que a gente sabe, assim, conversando com você, olhando, quando você vai captar imagens, assim, a paixão que você tem sobre isso, né? Às vezes você fala pouco, mas assim, na imagem a gente está ali, você vem e fala, você viu aquele olhar? Olha essa foto, olha essa imagem, né? Então, assim, como que você entende esse propósito no dia a dia aqui na Plus a Mais? Eu falo que eu até, quando eu tive uma passagem pela Record, né? E teve a minha chefe, que hoje é muito amiga minha, a Fabiola, ela me intitulou, né, como sou apaixonado por imagens, né? E realmente, eu sou, assim, apaixonado. E eu sempre quis, de uma forma ou de outra, assim, levar, mostrar com outros olhos para as pessoas, né? E isso daí é uma coisa que, sim, eu sempre passo, né, para os nossos colaboradores, né? Eu sempre explico, falo assim, ó, tá vendo esse lado aqui? Mas olha esse lado aqui. Olha o que ela tá passando. Como, por exemplo, essa imagem, né, que tá aqui, né? Você, por um lado, você vê o semblante dela e, sim, que é um semblante um pouco mais, né, sofrido, e você vê o sorriso, né?
Então, isso para a gente, eu sempre penso em deixar esse propósito de mostrar não só o lado ruim, mostrar o lado bom, mostrar aquele sentimento, né, para as pessoas. E hoje, a gente se destaca bastante, né, graças a Deus estamos destacando cada vez mais com essa visão, né, de mostrar, não só fazer a imagem, mas trazer o sentimento para a imagem. Né? Isso daí é algo que... E eu sempre... é um legado que eu quero, né, que a gente está deixando aqui, é sensacional. Né? Que legal. Thiago, você, né, que trabalha principalmente com a parte do marketing médico, né? E também aí nessa parte social, né? Como que é para você isso, o propósito do seu trabalho na prática, da sua empresa? Perfeito. Em relação à nossa principal proposta de valor na O3i, é pensar a comunicação de uma forma estratégica. Então, não é o marketing pelo marketing, né? Não é somente levar as empresas, médicos, clínicas, médicos, enfim, simplesmente ter visibilidade. Mas nosso propósito é construir credibilidade, pensar a comunicação de uma forma estratégica. E pensar a comunicação de uma forma estratégica é atrelar o que a gente vai produzir em termos de comunicação, como que isso está ligado ao negócio da empresa, como que isso está ligado aos objetivos da empresa. E aí, quando a gente propõe, né, um projeto como esse para o Instituto, é justamente um pensamento estratégico no sentido de como que a comunicação pode contribuir para a construção de relacionamentos, como que a comunicação possa contribuir para que o Instituto possa alcançar os seus objetivos, né, fins e meios também. Né? Então, isso é uma coisa que a gente faz naturalmente, faz parte da nossa metodologia O3i, essa questão de pensar a comunicação na construção de relacionamentos, na construção de uma reputação. Então, basicamente, o que a gente trabalha, né, nesse projeto é justamente pensar, estruturar através de um planejamento de curto, médio e longo prazo, para que essa comunicação que nós estamos estabelecendo aqui faça sentido para o Instituto, possa, de uma certa forma, contribuir com o negócio social do Instituto. Né? Então, a gente faz isso de uma forma muito natural. Né? Todo o planejamento, toda a articulação que a gente faz. Hoje eu vim, né, pensando nisso. A gente vai estar com o Paulinho, a gente vai estar, né, com o Carlos. E a proposta do podcast, claro, lá no final ali é produzir informação, as pessoas vão ter acesso a essas informações. Mas antes disso, é uma oportunidade para que nós, enquanto parceiros, estreitamos os nossos laços, os nossos relacionamentos. Né? Então, assim, até, né, Luzia, essa pauta nasceu dessa estratégia que a gente vem construindo. Né? Eu levantei, e os parceiros? A gente precisa ter uma comunicação junto aos parceiros, para fortalecer esses laços, para ampliar a visibilidade dos parceiros, mostrar o que eles estão fazendo e para que a gente possa conhecê-los melhor também, entender, ter o feedback dos parceiros, o que eles estão achando do projeto, está legal, não está legal, qual que é a opinião, né, em relação aos próximos passos desse projeto. Então é isso, a gente faz de uma forma muito natural. Em relação à equipe, eu percebo também que quando a equipe tem que fazer algum projeto, né, alguma ação vinculada ao Instituto, isso, com certeza, a gente percebe que eles fazem de uma forma muito carinhosa. Né? Teve um dia que a gente teve uma necessidade específica que a gente precisava editar um vídeo de um dia para o outro. Eu acho que foi em vésperas de algum evento, alguma coisa, né? E aí, um dos nossos editores, eu falei para ele, olha, é para o Instituto. Não, Thiago, pode deixar, eu faço. O cara ficou de madrugada fazendo, né? E a gente percebe que ele teve esse prazer em fazer, essa entrega em fazer, justamente porque ele estava entendendo que o propósito ali, né, o que ele estava fazendo ali tem um propósito maior. Então, a gente percebe no dia a dia dos nossos colaboradores também que trabalhar com projetos que têm propósito faz muito sentido. Né? Além do propósito específico, que, como você relatou, na comunicação de todos os seus clientes também é esse, né? Isso. De fazer com que a comunicação possa transformar, fazer com que realmente as pessoas entendam o que é o papel daquele profissional, daquele médico, enfim. Né? Exatamente. Muito legal. Você já acabou respondendo o que eu ia perguntar daqui a pouquinho. Desculpa. Era especificamente em relação ao como vocês veem, né? Como cada empresa
estar contribuindo, né? Contribuir de forma diferente, né? Para o Instituto, né? Para o trabalho que a gente está realizando. Então, eu vou direcionar aqui para o Carlos, né? De uma forma geral, Carlos, você que é da área da tecnologia, né? Já há 30 anos você falou que você tem experiência nessa área, né? Eu tenho mais, na verdade, né? A empresa tem 30 anos. Não, mas a gente não precisa contar os detalhes aqui, não. Mas então, assim, como que você vê, né, que a tecnologia pode potencializar projetos sociais? Assim, a gente pensar de uma forma ampla. Dá para você fazer isso de muitas maneiras, até mesmo com a inclusão digital, né? De você dar acesso à informação para as pessoas que nunca tiveram acesso, né? Tem muita gente que nunca teve acesso à tecnologia, né? Então, você pode propiciar acesso, você pode ensinar as pessoas a utilizarem, você pode fazer tantas coisas, né? A tecnologia está tão presente hoje na nossa vida, né? Todo mundo hoje tem um celular, né? E hoje é difícil você ver alguém que não tem um celular, um smartphone, que esteja lá ligado em alguma tecnologia. A gente tem agora esse boom da inteligência artificial, onde todo mundo está lá alucinado e correndo atrás de uma coisa que eu costumo dizer que não é inteligente, né? É mais probabilidade do que inteligência. Mas, então, dá para você dar acesso à informação para as pessoas. Eu acho que levar conhecimento da tecnologia e, principalmente, como é que a tecnologia pode ajudar. Não tecnologia por tecnologia, né? Como é que isso vai te ajudar de alguma maneira? Seja no que for, né? Seja você ter acesso à informação, seja no entretenimento, seja em qualquer área, né? Então, a tecnologia está aí presente em tudo hoje em dia, né? Com certeza. E aí, Carlos, a Dribion, né? Um primeiro contato, como a gente estava falando aqui, né? Através da Dulce, sua esposa, né? Vocês chegaram até nós, na verdade, para solicitar que a gente fosse lá falar com seus colaboradores num processo de conscientização sobre o câncer. Então, assim, a gente já percebeu, antes ainda de ser um patrocinador, né? A gente percebeu assim, a preocupação de levar para a empresa e para os colaboradores a informação em relação à questão da prevenção e da conscientização do câncer. Não só da questão do câncer especificamente, mas de várias outras coisas que a gente já fez, né? De pessoas que foram lá falar sobre os mais variados temas. Sim, é isso que eu gostaria até que você falasse um pouquinho, assim, na sua visão, né? Qual é o papel? Vocês que já fazem. Então, a gente é testemunho disso porque até o convite para vocês serem patrocinadores surgiu a partir desse contato, né? Sim. Da Dulce ter ido lá no Instituto, na verdade, para levar uma doação para a gente, né? De roupas para o nosso Bazar Solidário. E aí ela falou, será que vocês não podem ir lá na empresa, né? Para conversar, né? Com os nossos colaboradores? Tem que ser uma coisa meio rápida, porque, afinal de contas, é uma empresa de tecnologia, né? E aí, até no contato com o Fábio, depois ele falou, olha, a gente tem aí uns 10 minutinhos, porque tem a questão de estar atendendo o cliente também, né? E é uma preocupação de vocês de não poder ficar deixando o cliente ali esperar, porque a pessoa está com problema, principalmente na área de tecnologia, né? Sim. Deu um bonzinho lá em algum software ou em algum aspecto, eles já querem rapidinho a solução. Então, assim, aí veio esse convite, né, para nós estarmos lá e a gente achou super bacana, falando, puxa vida, né? Uma empresa de tecnologia, né? Que a gente sabe que principalmente essa questão do tempo ali, de estar executando, né, as tarefas, porque também você tem um grupo de clientes que é exigente, né? Todo mundo quer as coisas para ontem, sim, né? Sempre. E aí, assim, a gente achou super bacana essa atitude, né? De tipo, desse convite. E aí, a partir disso é que nasceu o nosso convite até, e vocês aceitaram serem nossos patrocinadores, né? Mas pegando esse gancho, né, essa questão aí, na sua visão, né, enquanto empresário, qual seria o papel das empresas na promoção da qualidade de vida e na construção de uma cultura, né, de cuidado com as pessoas? A empresa tem que se preocupar com o cuidado, né? Independente de ter normas, leis, como existem agora, as várias normas que você tem que tomar ainda mais cuidado e cuidar da saúde das pessoas dentro da empresa, é papel da empresa também ter um bom ambiente de trabalho. De você... Eu costumo dizer, né? Eu quero que o colaborador sinta vontade de ir lá trabalhar. Que ele não vá lá por obrigação apenas. Eu tenho que ir lá porque eu tenho que fazer meu trabalho. Não, que ele vá lá porque ele realmente goste, né? Então, isso é comprovado porque a gente recebe, sei lá, dezenas, centenas de currículos, né, Dulce? Com frequência. Poxa, eu queria trabalhar aí. E um dia eu recebi um currículo que foi muito curioso. O cara escreveu assim, eu queria muito trabalhar aí porque eu queria entender por que as pessoas saem tão felizes daí no fim do dia. Eu li aquilo, achei,
cara, que coisa mais surreal, né? Porque as pessoas saem conversando e saem alegres no fim do dia e a pessoa ficou curiosa. Mas por que as pessoas saem tão alegres ali, né? Então, é as pequenas coisas, né? A gente faz lá o nosso dia da fruta, a gente faz... hoje tá frio, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um chocolate quente? Sim, inesperado. Ninguém está esperando que a gente vai fazer nada. De repente, vai lá e anuncia lá, olha, tem um chocolate quente na cozinha, tem uma pipoca, tem um cachorro-quente. A Dulce, essa semana, a gente fez em casa. Ela fez carne moída para fazer sanduíche. Vê se é todo mundo que fala um negócio desse. Ficou lá de noite e fazendo a carne, levou no outro dia, aí foi lá, pegou o pão de manhã, para o cara chegar lá e falar assim, olha, tem um pãozinho com carne para você lá embaixo, porque está friozinho e está gostoso. Então, isso faz toda a diferença até no desempenho da pessoa dentro da empresa. Então, assim, esse cuidado que a gente procura ter com as pessoas que estão lá trabalhando, que também a gente tem com o nosso cliente, que eu falo que é o cliente interno e o cliente externo, né? Eu falo muito para o Fábio lá, que é da qualidade. A gente tem o nosso cliente interno, que é o cara que está aqui dentro todo dia. Então, a gente tem que propiciar esse tipo de coisa. E a gente fez isso a vida toda, né, Dulce? Desde que a gente construiu a empresa lá atrás, né, com pouquinha gente, a gente sempre se preocupou em fazer essa surpresa, sabe? De toda hora estar levando uma coisa diferente, propiciando uma coisa diferente, seja levar uma pessoa para levar informação, como a gente fez no caso que você foi lá falar, e as pessoas interagiram, né? E perguntaram, porque todo mundo tem dúvida, e às vezes não tem oportunidade de entender ou perguntar para alguém. Então, a gente levar alguém lá e a pessoa, mesmo que no prazo corrido, como você falou, entre para um atendimento e outro, ou um trabalho e outro, ouvir lá o que você está falando e fazer uma pergunta, porque tem uma dúvida, de fato, que quer saber, independente do que for. Então, é papel da empresa, sim, também fazer isso, né? De ajudar quem está dentro da empresa também, não só quem está fora, né? Não é só pensar no vou fazer lá fora, mas e o cara que está ali dentro? Você está com um cara, às vezes, com problema lá dentro da sua empresa e você nem sabe, né? Então, a gente conversa, a gente chama as pessoas para conversar, a gente quer entender da vida delas, né? Entender o que elas querem. Então, acho que isso é importante também, né? A empresa ter essa preocupação e você não ser mais um número lá dentro, né? Como a gente costuma dizer, né? Você não é um número aqui dentro da empresa, não, você é uma pessoa aqui dentro da empresa. Que legal. E, assim, só ouvindo você falar e vendo, e um pouco que eu conheço, né? Me veio aqui, né? O interessante é que você falou, a Dulce ficou lá fazendo carne moída à noite e tudo mais, né? Mas o que motiva ela a fazer isso? Muito provavelmente também o simples fato de olhar e de ver que realmente pessoas, quando você dá, né, você assim, está oferecendo uma qualidade de vida maior, automaticamente o clima organizacional ele melhora e você percebe que as pessoas fazem com mais dedicação também, exatamente, né? Então, assim, isso é muito legal. É uma troca. Isso é uma cultura, né? É uma troca. E é uma cultura para ser desenvolvida, né? Porque muitas vezes, assim, no ambiente corporativo, a gente verifica, assim, que existe... O meu ambiente é mais educacional, né, da minha experiência, mas muitas vezes a gente vem, assim, com a questão, assim, muitas vezes da punição. Você tem lá no grupo todo alguém que não está agindo adequadamente. Aí, para corrigir a falha daquele, você muda a regra para todo mundo e endurece. E isso causa um desconforto, porque daí aquelas pessoas que estão trabalhando legal começam a falar, poxa, mas a coisa está piorando por conta de fulano. E aí a gente sempre trabalha muito, assim, do ponto de vista educacional, exatamente isso que você está falando, né? Vamos investir, vamos valorizar. Né? Porque o que vocês fazem é a questão da valorização. Quando o profissional se sente valorizado, você tem muito mais retorno ali na qualidade do trabalho, né? Então, assim, parabéns, que legal, viu? Que as pessoas possam, né, refletir sobre isso, né? Levar para o seu dia a dia, né? Acho que em qualquer ambiente que a gente está, no ambiente de casa, no ambiente social, né? Então, muitas vezes a gente... um caso com zeladora, não foi o caso da Tatiana, foi de outra, que a pessoa vira para nós e falou assim, nossa, mas aqui vocês não me tratam com diferença. Ué, por que a gente trataria com diferença? Não, porque eu limpo o banheiro, e daí? Isso é um trabalho como outro qualquer. Não, porque na outra empresa que eu trabalhava, as pessoas me olhavam diferente. Mas como assim? Isso para nós não faz sentido, né, Dulce? Eu vou te olhar diferente por quê? Porque você é preto, branco, amarelo, gordo ou magro? Para mim não faz diferença nenhuma. Para nós nunca fez diferença nenhuma. Então, entendeu? Sim. Pessoa é pessoa.
Gente é gente. Você está lá, você tem um propósito, você tem que cumprir seu trabalho lá dentro. Não interessa o que você faz. E todos os papéis são fundamentais, Todos né? eles. Todos. Então, assim, uma vez eu também vi um palestrante falando, bem da área assim, espiritual, mas ele estava colocando o seguinte: qual é o seu propósito de vida? Ele falou assim, olha, todos são importantes. Ele falou, você tem que estar bem com aquilo que você faz. Se você é a pessoa encarregada de limpar o chão, ele falou, eu estou aqui dando palestra para 1000 pessoas, mas o chão tem que estar limpo. A água tem que estar aqui, o café tem que estar aqui. Então, assim, não importa qual é a sua função, mas é assim, porque você tem um propósito. Você está fazendo bem e isso, você está feliz com isso? Então, até para as pessoas entenderem, como é que eu sei que eu estou dentro do meu propósito? Se o que eu estou fazendo está me deixando feliz. Né? E aí, dentro do que você falou, assim, realmente, todas as funções, elas são importantes. Né? E cabe realmente, quem está na gestão, né, fazer isso, valorizando, olhar para isso, né? Muito, muito bacana. Você gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão? A gente estava lembrando agora, né? Mudando um pouco o assunto aqui, Luzia, de um caso, né, que aconteceu. A gente fala a respeito de propósito, né? Eu estava num evento, né, numa determinada cidade e entrou um evento de jovens. E entrou uma pessoa, ela estava, assim, é a única que não era jovem no evento. Tipo assim, você via que na época ela estava com uma pantalona, uma roupa bem assim, que não condizia com aquilo ali, com o evento. Aquilo ali me chamou a atenção, né? O cabelo dela também não era um cabelo, assim, como jovem. Aí eu fiquei, né? Falei assim, nossa, quem será essa mulher, né? E fiquei de olho nela, que ela, não sei, me despertou algo. Aí começou o evento e tal, e essa mulher sentou do ladinho lá e ficou. Aí daqui a pouco eles falaram assim, vamos chamar a pessoa. Ela teve uma experiência, né, com a instituição, tudo, a gente gostaria de chamar ela. Na hora que ela começou a contar a história dela, minha única reação foi parar e gravar. Porque ela começou a contar que ela vivia no lixo, né? Ela veio do lixo, ela literalmente falou com essas palavras, eu vim do lixo, eu vivi no lixo, eu comia no lixo. Então aquilo me chocou, né? Eu falei assim, nossa. E foi onde que eu peguei, eu lembro como se fosse hoje, né? Eu só segurei a câmera e gravei toda a história dela, e ela contou tudo o que ela passou. E nisso, eu fui contratado para cobrir o evento. Aí eu fiz o vídeo do evento normal, só que aquele vídeo ali, aquela história dela, estava me preocupando. Falei, não dá, não pode, eu vou fazer outro vídeo. Fui lá e fiz outro vídeo e mandei para o contratante. Fiz um vídeo só dela, só dessa pessoa, e mandei para o contratante. Aí, passou uma semana, nem me falaram nada. Passou um mês, não me falaram nada. Passou 3 meses, falei assim, o vídeo já se perdeu, não usaram, até porque eu não fui. Passado, foi de 4 para 5 meses. Eles entraram em contato comigo, Paulo, você tem o vídeo dela em alta? Que a gente tinha mandado só pelo WhatsApp, né? Você tem em alta? Eu falei assim, tenho, mas vocês vão usar? Ele falou assim, não, nós já estamos usando. Eu falei assim, mas... né? Como assim vocês já estão usando? Desculpa, né? Só para mim poder entender o contexto. Onde vocês vão usar? Eu disse, não, esse vídeo já está no Uruguai. Eu falei, mas como assim? Eles levaram para a regional, a regional levou para a central, e o vídeo já estava rodando em outro país. E, tipo assim, foi uma coisa que foi feito com... Uma história que tocou você. Tocou eu, entendeu? Tipo assim, me tocou e eu falei assim, eu jamais imaginei que ia tomar essa proporção. E, resumindo, a instituição acabou... Essa pessoa acabou ganhando um curso de oratória para poder se aperfeiçoar em palestras. A instituição ajudou ela... Essa senhora, essa pessoa. A instituição ajudou ela a parte também de... Ela ajudou ela fazer o curso e comprou as palestras dela. Ela tinha um sonho de escrever um livro. Que legal. Pois eles foram lá, eles ajudaram. Então, através de um vídeo, foi indo... Aí chegou um momento que a pessoa, que era gestora da área, pegou... Um dia, eu estava indo embora já do evento, ela falou assim,
Paulo, você tem ideia do que você fez com a vida da Daiane? Aquilo lá eu gelei. Eu falei assim, eu fiz um vídeo. Ela falou assim, não. Você, pelo menos aí, em mais ou menos uns 10 anos da vida dessa família, você adiantou por causa daquele vídeo. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que marcou para mim. Eu falei assim, nossa, assim, fica dentro do coração. E saber que, de uma forma, né, você... que nem às vezes... Que nem eu falei, né? Às vezes, eu preciso ter dinheiro para poder ajudar alguém. Eu preciso ter condições para poder... Não. Através de um vídeo, a gente conseguiu, né? Nós tivemos aí né, essa grande satisfação de poder ajudar uma família toda, né? Em torno de 10 anos, imagina. Maravilha. Eu estou aqui rindo por dentro e falando, nossa, que fantástico, né? Porque, assim, a perguntinha que eu tinha aqui, antes o Carlos terminou de falar, e você falou, mudando um pouquinho, deixa eu contar essa história. E a pergunta que eu escrevi aqui, que eu ia perguntar para você é, Paulo, qual é o poder das histórias contadas através do audiovisual? É isso aí. E você respondeu exatamente, né, o que eu queria perguntar. Então, assim, eu acho que é sobre isso, né? Propósito é sobre isso, é realmente fazer sem pensar no resultado final, né? Exatamente. Como a gente comentava aqui no começo da nossa conversa. É assim, eu estou sentindo que eu posso fazer isso, ou isso me tocou de alguma forma. Né? Às vezes, assim, é simplesmente seguir também essa intuição. Eu posso fazer isso agora? Vai impactar quem? Não sei, mas vai fazer diferença para essa pessoa? Ou para mim é importante? Vamos fazer. Né? Então, assim, muito, muito bacana essas histórias, tudo que vocês estão trazendo aqui, estou muito tocada. Desculpa, complementando, teve um outro episódio também, teve uma pessoa daqui da cidade, ela fez vários, né? Para você ver, a gente fala que, até eu brinco, né, com os nossos colaboradores, tudo fala assim, gente, em todo esse tempo, né, de carreira, né, que eu já passei já temos matéria em rede nacional, nós já trabalhamos na Record, já atendemos N empresas, né? Eu aprendi, né, que nós temos um poder assim, de levar a informação de uma tal maneira que é incrível. Teve uma pessoa aqui na cidade que ela me procurou, ela já tinha feito 5 testes para poder entrar em uma emissora de TV. E era o sonho dela. Era o sonho dela entrar numa emissora. Ela já tinha passado por vários lugares, já tinha feito, ela não conseguia. E daí ela falou assim, ou eu vou agora, ou eu paro, eu vou desistir desse sonho. Aí ela gravou um vídeo, ela mandou para a emissora de TV. Aí eles falaram assim, você é boa, só que do jeito que está produzido, você não vai conseguir de novo. Eles falaram, procura alguém, né, da área para poder te ajudar. E daí ela veio, né, ela veio, Paulinho, você pode me ajudar? Como você já veio da área, você já trabalhou, você já atuou nisso daí, você pode me ajudar? Eu falei, bora. Ela falou assim, nem que você parcela para mim, mas me ajuda. E na hora eu falei assim, não, que parcela, porque eu tenho aquela paixão por imagem, e saber que eu posso ajudar uma pessoa, para mim não tem, é sem comentários, né? Eu fico assim. Foi onde que nós fizemos, né? Eu produzi 2 matérias jornalísticas para ela. E ela sempre tinha mandado para uma emissora de TV que a emissora não respondia a ela. Isso daí já fazia coisa de 1 ano que ela estava tentando. E foi em 15 minutos ela recebeu uma resposta, depois que ela mandou a matéria. E hoje ela já ela conseguiu depois entrar numa outra emissora de TV, ela entrou como repórter, já está como apresentadora, fazendo participação estadual e rede nacional. Então, toda vez que eu vejo ela, que eu encontro ela, eu falo assim, nossa, que gostoso saber que, de alguma forma, eu consegui ajudar ela. Né? Então, é muito gratificante, né? Pegando o gancho aqui do Paulinho, eu quero trazer que... Como que a comunicação, né, o papel da comunicação na transformação e como que o poder que a comunicação tem, né, de construir novas histórias, né, de construir novas realidades. E aí a gente traz aqui o projeto do Instituto,
né, o propósito desse projeto, de que forma que a comunicação do Instituto pode impactar outras pessoas, construir outras histórias, ressignificar histórias. Então, eu acho que quando você traz isso, Paulinho, me vem, Luzia, mais uma vez, esse poder da comunicação. Muito legal. Tem muita gente que se intitula, né? E acaba que sendo uma verdade, né? Somos os magos da imagem, né? Porque a gente consegue eternizar o momento de uma tal forma ali, você consegue contextualizar, assim, contar a história de uma outra forma. Você tem duas visões da história. Que nem... É incrível, né? E veja só, né? Que bacana. Eu tô aqui pensando já, assim, quanta reflexão que a gente está levando para as outras pessoas, no sentido, assim, de que empresas diferentes, com propósitos diferentes no seu dia a dia, podem se unir em torno de uma questão comum, né? E que, de alguma forma, todos nós também ganhamos com isso. Por Sim. quê? Porque, além da empresa, todos nós somos pessoas, todos nós temos família, todos nós temos amigos, né? Todos nós também estamos sujeitos à vulnerabilidade da vida, né? Então, assim, isso não tem preço, hein, gente? Esse bate-papo aqui com vocês está muito lindo, está muito gostoso. E aí... Partindo, então, também agora, para já mais indo para o encerramento, né, eu gostaria de fazer um bate-papo aqui com vocês, uma reflexão, tá? Uma dinâmica um pouco diferente. Eu vou colocar algumas afirmações, acredito que umas 2 ou 3 no máximo, e assim, eu vou colocar uma afirmação, e a partir disso eu gostaria que vocês colocassem o ponto de vista de vocês. Não tem certo ou errado, resposta certa ou errada, mas simplesmente assim, o que isso leva vocês a pensarem, tá? Então, uma primeira afirmação, né? Toda empresa deveria assumir algum compromisso com uma causa social. Será que isso é uma obrigação ou é uma escolha, né? E quais seriam os maiores obstáculos para que isso realmente pudesse acontecer? Então, assim, na visão de vocês, né? Quando vocês escutam essa afirmação, toda empresa deveria assumir algum compromisso com uma causa social. O que isso gera? Posso começar? Sim. Eu acho que essa afirmação ela é verdadeira. A gente vive num momento, né, de uma crise civilizatória muito grande, né, onde a gente está se deparando com diferentes valores, diferentes perspectivas. A sociedade está doente, né, e aí a gente não tem que culpar. Claro que, né, diferentes esferas têm as suas responsabilidades, governo, sociedade, enfim, né? Mas no ponto de vista da empresa, eu acredito que sim. Ela tem esse compromisso social e ela precisa desenvolver ações de desenvolvimento social. E começa dentro da própria empresa, né? Humanizando as relações, tratando as pessoas como pessoas, obviamente. A gente tem aí todo um arsenal legal, mas eu acho que é mais do que isso, né? Pensar em ação social, pensar em humanização é mais do que cumprir a legislação. É pensar realmente nas relações humanas. Hoje a gente está aí envolto de tecnologias, inteligência artificial, e será que vai substituir isso? Será que vai substituir aquilo? O que eu costumo dizer? Vai substituir se o ser humano não conseguir ser o que ele é destinado a ser, que é humano, né? Então, como que nós, nas nossas organizações, podemos estabelecer, né, uma cultura mais humanizada? E do ponto de vista, né, externo, né, assumir projetos sociais, patrocinar, né, projetos, ser parceiros, trabalhar a responsabilidade social, eu acredito que sim, né? A empresa ela pode sim. Isso vai trazer essa humanização que eu estou me referindo, né? O fato da empresa, dos colaboradores saberem que aquela empresa ela tem uma responsabilidade social, isso já vai contribuir com o senso de propósito, né? Se bem comunicado internamente, contribuir com o senso de propósito de cada integrante aí da empresa, né? E aquilo que volta no tom que a gente estava falando, cada um contribui como pode, né? E se cada um contribuir como pode, eu acredito que a gente vai estar diante de uma sociedade mais fraterna, de uma sociedade mais igualitária, né? Então, eu acredito que sim. Eu defendo essa sua afirmação de que, sim, toda empresa ela deve, né, refletir sobre si mesma, entender qual é o impacto que ela tem na comunidade
E talvez a comunidade próxima ali da rua que ela está estabelecida, daquela cidade que ela está ali, existe algum projeto que de alguma forma ela possa envolver os seus funcionários, né? Não estou querendo dizer investir financeiramente, mas investir em ações, investir em comunicação, investir em diálogo, né? Em participação daquela comunidade. Joia, né? Obrigada. Vocês gostariam de Eu acho assim, complementar? não é se a empresa deve, ela pode fazer. Não é uma questão de dever. Quer ver uma coisa simples que você pode fazer nesse momento? Tá um frio danado. Faz uma campanha dentro da sua empresa para recolher roupa de frio. Como você falou, né, Paulinho? Não é possível que você não tenha nada que você não possa doar. Não é? Lá em casa a gente tem uma regra, né? Toda vez que a gente compra coisa nova, né, Dulce? A gente tira coisa e doa. Sempre. Eu não preciso de tudo isso aqui. Então, assim, todo mundo tem condição de doar alguma coisa. A gente sempre faz na empresa lá, campanha da agasalho, essas coisas, e depois destina. Então, assim, toda empresa pode. Ela pode, é uma escolha, exatamente. Assim, será que você não pode botar uma caixa dentro da sua empresa e falar assim, pessoal, se tiver alguma roupa lá que você possa doar, qualquer roupa, dá uma roupa em boa condição, vai? Não vai dar uma roupa toda rasgada também, que é chato, né, Dulce? Que a pessoa possa usar, eu garanto para você que vai ter. E aí você pega isso e leva no instituto, leva em algum outro lugar, sei lá. Você escolhe aí quem você quer fazer. Então, todo mundo pode. Aí é uma questão de, eu quero? Essa é a questão, né? Então, você pode. Vamos deixar uma outra pergunta. Por que não ajudar? É isso aí. Por que não? Se é algo tão assim, você tem tudo nas suas mãos hoje para você poder ajudar o próximo. Por que não? Nós vemos, a gente hoje vai fazer mais ou menos em torno de uns 15 anos que eu trabalho muito com cooperativismo, né? A gente trabalha com as cooperativas de crédito, então eles pregam muito cooperativismo e a gente aprendeu muito isso, ajudar o próximo. A gente vê as ações do Dia C, a gente vê muitas outras projetos, né? E por que não ajudar o próximo? Você pode mudar, você pode fazer como eu fiz, como o Carlos fez quando ele apoiou a colaboradora dele, entendeu? Você pode mudar a vida da pessoa. Por que não fazer isso? Exatamente. Por que não deixar esse legado gostoso, sabe? As pessoas, às vezes, né, que nem eu e o Carlos, né, que nem você falou, né, Luzia? Eu falo um pouco, né? A gente não é tanto de se aparecer. O Carlos também, numa reunião, ele comentou assim, eu não gosto muito de aparecer, mesma coisa. Não é ajudar para aparecer. Não. Hoje a gente está aqui, por quê? Porque a gente quer convidar novas empresas para vir junto com a gente. A gente quer, de uma certa forma, usar o nosso contato, o nosso conhecimento do Carlos. Para quê? Para ajudar ao Instituto a trazer novas empresas, para mostrar para você que, independente se é uma produtora de vídeo, se é uma empresa de software, se é uma empresa de marketing, olha só para você ver 3 ramos completamente diferentes, unidos por uma única causa. Então, por que não ajudar? E a gente vai muito além disso, né? A gente está falando... todos nós queremos uma sociedade melhor. Sim. Uma sociedade mais justa, né? E são ações como essa, né? Na área social, seja voltada para pacientes oncológicos, seja para idosos, seja para crianças, enfim. Existem muitas causas sociais, né? Que é bacana que as empresas se engajem, né? Muito legal. Vamos lá para a próxima afirmação, então. O diagnóstico do câncer pode mudar uma vida em poucos minutos. O apoio recebido nos dias seguintes pode mudar toda a jornada. Como as empresas e as pessoas, na opinião de vocês, podem fazer parte dessa rede de apoio, né? E na experiência de vocês, aí vocês podem escolher também o que vocês gostariam de comentar. Na experiência de vocês, qual é o impacto de saber que alguém não está enfrentando essa jornada sozinho? Isso faz toda a diferença, né? A empresa apoiar, como a gente apoiou lá a Tatiana desde o primeiro dia, né? Dos que a gente ficou sabendo que ela tinha lá o problema e como é que a gente ajuda, né? A gente fez lá o que a gente podia. Ela teve que se afastar, então é uma situação complexa, né? Até para a empresa, porque tirou a pessoa da empresa, a gente fica sem a pessoa e a gente tem que se ajustar também, não é? E entender esse momento que a pessoa está vivendo e apoiar da melhor maneira possível, né? De qualquer que seja a maneira, seja numa conversa, né? Como a gente conversou várias vezes com a Tatiana, ou de ligar, né? Você falou com a Tatiana essa semana? Como é que ela está? Né? A gente falava sempre para a Bárbara, né? Tatiana deu notícia? Como é que ela está? Então, assim, o interesse genuíno, né? Não é só o interesse por interesse, não, funcionário tem que saber o que está acontecendo, não. É saber como é que ela está, se está bem, se o tratamento está dando certo, o que aconteceu.
Aí, de repente, a Tatiana aparece lá, né? Poxa, deu certo, olha, tá melhorando, tal, que bacana. Ela tentou até voltar a trabalhar, né, Dulce? Não, eu quero voltar a trabalhar. Não, mas você não pode. Não, mas eu vou. E ela foi e não conseguiu trabalhar. Trabalhou acho que um dia, né? Ela não conseguiu, mas ela... 2 dias, né? Ela queria muito trabalhar. Não, você não pode, Tatiana. Não, mas eu quero. Então, ou seja, é essa troca, né? Então, a gente apoiou. E a gente apoia todo mundo lá, independente da situação da pessoa. Então, escolher apoiar também, né? E fazer a diferença na vida da pessoa. De novo, não custa nada. Não é você dar dinheiro. Ninguém está falando aqui, vou te dar dinheiro, isso, aquilo. Não, é o apoio, independente do que seja. É você só ter a preocupação com a pessoa. Saber se ela está bem. Você está bem? Como é que está aí o negócio? Está dando certo? Carlos, esse recado é tão importante porque, assim, é exatamente isso, né? Que a pergunta assim, como as empresas, as pessoas podem apoiar? Simplesmente estando ali presente, mostrando interesse, Sim. né? É porque é interessante que, assim, pela falta de informação, né? Muitas pessoas, inclusive amigos e parentes, se afastam da pessoa que recebeu o diagnóstico porque não sabem como falar. E aí, até a gente trabalha com as rodas de conversa lá no Instituto, né? Com a mediação da psicóloga, que a gente divulga. Olha, você tem algum amigo, algum familiar que está enfrentando câncer e você não sabe como ajudar? Venha para essa roda para a gente conversar um pouquinho. Por quê? Porque a gente tem percebido ao longo do tempo que muitas pessoas se afastam porque dói tanto nela saber que o amigo está com câncer ou familiar e ela não sabe o que fazer, ela se afasta. Só que daí também isso gera um impacto negativo na pessoa, porque às vezes ela fala, puxa vida, eu gostaria tanto, né? De que o Paulo... Cadê o Paulo? O Paulo, né, eu gostava tanto de conversar com o Paulo, agora ele não fala mais comigo e tal. Então, assim, é isso. De repente, olhar e ver o que está ao meu alcance e fazer. Às vezes é só falar para a pessoa, eu estou aqui. Eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer, eu não sei muito bem como eu posso te ajudar, mas eu quero que você saiba que eu estou aqui. Se você perceber que eu posso, né, você me fala que eu faço, né? Vocês, na verdade, já tiveram essa visão de tipo assim, não, e já foram, né, fazendo os encaminhamentos. Então, assim, é questão de visão de mundo, né, de como a gente entende a vida. Mas todos nós podemos fazer algo, com certeza. O tom que eu queria abordar essa afirmação é no sentido assim de como que essa questão de que não estamos, como que não estamos sozinhos. Na experiência, né? Qual é o impacto de saber que alguém não está enfrentando a jornada sozinho? Perfeito. Isso me faz lembrar a Fernanda também, né? No sentido, eu percebia, né? A gente vivenciou a história. Ela estava em Londres, no hospital, mas se conectando com pessoas no mundo todo. No sentido de perceber, de buscar, será que tem alguém que está passando pela mesma situação que eu? Deixa eu tentar conversar com ela. Como que foi? Como que tem sido isso? Né? Então, ela fez amizade com pessoas aí, o que a gente tira a partir disso? Né? Essa necessidade de conexão com outras pessoas que estejam passando pela mesma situação, né, que você. E aí, no Instituto, o trabalho também tem esse foco. Né? Através das rodas de conversas, as pessoas ali elas podem externalizar e se reconhecer em outras pessoas ali os seus próprios desafios, né, as suas próprias angústias. E eu acredito que isso, né, Luzia, traz um conforto, né, em saber que ela não está sozinha, que tem outras pessoas passando pela mesma situação e elas trocam informações entre si. Ou seja, não sou eu não sou a única pessoa do mundo que está passando por isso, né? É uma coisa que está acontecendo com outras pessoas e a gente tem essa troca, né? Então, eu acho que é isso. A importância também dessa conexão, desses projetos que o Instituto faz, de conectar as pessoas também, né? E conectar também, né? O Instituto tem um papel muito relevante de refletir também sobre as relações familiares ali. Um dos próximos episódios aí vão ser justamente para discutir isso, como que fica a família também, né? Então eu penso isso, né? Que a importância da gente estabelecer meios pelos quais as pessoas possam se conectar e vislumbrar outras possibilidades ao perceber que você não está sozinho. Existe um grupo de apoio, existem outras pessoas que estão passando pela mesma situação, né? Existe uma estrutura que está ajudando a ressignificar esse processo e
compreendendo outras visões a partir desse caminho, né? Muito legal. E, assim, independente, né, se é a própria pessoa que está no enfrentamento ou se é a família, que de uma forma diferente também é impactada com a questão da doença, né? Um terceiro ponto aqui, para a gente encerrar, né? Vejam o que vocês acham dessa afirmação, se vocês concordam, não concordam, se vocês gostariam de comentar algo, né? O maior patrimônio de uma empresa é o impacto positivo que ela pode deixar nas pessoas. Eu acho que já a nossa conversa já permeou isso, mas então, por isso, assim, acho que de uma forma bem rápida, numa frase, né? Como é que, de repente, cada um de vocês poderiam, né, dizer se concordam, né? E se sim, né, o legado que vocês querem deixar através da empresa. Já falamos sobre isso, mas, assim, resumindo agora, numa frase, né? Como que vocês gostariam de comentar a respeito disso? O maior patrimônio de uma empresa é o impacto positivo que ela deixa nas pessoas. Eu tenho a preocupação de ser lembrado pelo que eu fiz e não pelo que eu tive. Não é o ter, é o que eu fiz e o que eu deixei de bom no mundo, né? Então, independente se foi pela empresa ou não. Então, a gente guia a nossa vida muito por isso. Ele já disse tudo. Já disse tudo. Mas porque é verdade, a gente ser lembrado, né, pela pessoa do Carlos, pela pessoa do Paulo, assim, é algo assim que, olha, é sensacional. Esse é um patrimônio incrível, né? Incrível. A gente não tem palavras, né, para poder descrever isso, né? É isso aí. Perfeito. Compartilho aqui com os meus colegas, né? Eu acho que o legado é o que realmente dá sentido à nossa existência, dá sentido à nossa atividade, ao nosso dia a dia. E quando a gente percebe que o que a gente está fazendo está influenciando outras pessoas, né? Ou não precisa nem perceber isso, mas só ter a consciência de que cada atitude que a gente tem, isso de uma certa forma impacta outras pessoas, né? Você pode ser uma atitude positiva ou negativa na vida das pessoas. Então, se eu tenho essa escolha, por que eu não posso pensar em influenciar positivamente a partir, né, das possibilidades que eu tenho dentro da minha organização, da minha empresa, e influenciar positivamente, né, essas pessoas para que a gente construa uma sociedade mais humanizada, uma sociedade com valores mais acurados, com virtudes, né? Então, isso é o que, talvez, no final do dia, faça sentido a nossa existência, né? Muito bem. E aí, pensando em inspirar, né, outras empresas, que conselho vocês dariam para empresas que gostariam de apoiar uma causa social, mas não sabem por onde começar? Tem que ir conhecer, né? Tem que procurar, né? Então, quero apoiar o Instituto? Vá lá conhecer o Instituto. Vai ver o que o Instituto faz. Eu quero apoiar uma outra entidade? Vá lá ver o que a entidade faz. De novo, apoie quem tem propósito, né? Não conheço as causas sociais do meu município? Vou procurar conhecer. Uhum. Exato. Perfeito. Aqui a minha sugestão vá conhecer o Instituto. Você que é de Cornélio Procópio, região, agende uma visita no Instituto para perceber todas as atividades, para entender todas as atividades que o Instituto faz. E para você entender se realmente, né, o propósito do Instituto faz sentido para a sua empresa. E de que forma que essas parcerias podem ser desenvolvidas. A gente tem vários projetos, né, que a sua empresa pode estar, de alguma forma, ajudando, contribuindo. E vai ser um grande prazer, né, Luzia, receber novos empresários aí para conhecer o Instituto, né? Com certeza. Eu diria que faça como a gente. Nós não esperamos ter alguém na família com câncer para poder apoiar. Que, nesse caso, o Instituto. Entendeu? Não espere esse momento. Entendeu? O Instituto tem um legado tão bonito, tão lindo, né? A gente, né, luta para deixar esse legado da Fernanda, né, de mostrar que a vida com câncer, ela tem outro lado também. Como sempre você fala, né, Luzia, que o câncer, está com câncer, você não é o câncer. Isso daí é algo que marca bastante, né? E esse apoio que o Instituto dá, não só para a pessoa, mas para a família da pessoa, isso daí é algo que venha conhecer. É isso, gente. Chegamos aqui ao final do nosso episódio. Eu quero agradecer imensamente vocês terem aceito o convite para estar aqui compartilhando um pouco com quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Sobre o impacto, né,
da empresa apoiar uma causa social. Então, obrigada, Paulo, obrigada, Carlos, obrigada, Tiago, não só por esse momento, mas né, e especialmente por vocês patrocinarem, né, esse projeto de comunicação. E eu gostaria de encerrar, né, dizendo que o propósito ganha força quando nós encontramos pessoas dispostas a agir. E hoje, nessa conversa tão rica que nós tivemos aqui, nós podemos ver, né, como que tecnologia, comunicação, audiovisual e tantas outras competências podem fazer a diferença e transformar a realidade de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Então, agradeço imensamente a companhia de vocês durante esse episódio e convido, né, as empresas, né, as demais empresas, a também buscarem realmente conhecer o nosso trabalho, o nosso propósito no Instituto Fernanda Geiger e outras causas, né, sociais, e também que vocês também possam entrar nessa corrente do bem, fazendo a diferença e provocando a transformação. Então, gratidão e até um próximo episódio.